Pessoal, parece que o recado que eu dei no último vídeo realmente se fez valer. Já faz um tempo que eu não apareço aqui com conteúdo no canal, mas aqui estamos para falar sobre, mais uma vez, estruturalismo e funcionalismo do lar. Nos conta, o que mora por trás das suas coisas? Hoje organiza, traz paz e harmonia. Cada espaço ganha nova energia. Usa as mãos como um pincel zen, transformando o caos em um refúgio, amém. Personal organizer, do espírito ao entender. Fala pessoal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo Roberto, eu sou personal organizer holístico e hoje a gente vai falar de um assunto que já tratamos no vídeo anterior, que é estruturalismo e funcionalismo do lar. Só que dessa vez voltado para pessoas que moram sozinhos. Então, se você está vivendo na sua casa aí e tudo depende de você, a organização do lar, a limpeza, toda a sua rotina depende exclusivamente de você, esse vídeo agora é para você. E dessa vez na companhia do Bruno, que vai compartilhar a experiência dele morando sozinho e todas as regras de conduta que ele criou para o lar dele. A gente vai analisar, juntos aí alguns hábitos de comportamento e conduta que você pode ter aí do outro lado na sua casa para facilitar a organização do lar. Que a gente sabe que para algumas pessoas que moram sozinho, a organização do lar pode ser uma tarefa um pouco mais fácil, justamente por esse motivo, e também para outras pessoas parece um desafio ainda maior. Oi pessoal, eu me chamo Bruno, tenho 28 anos e como o Paulo disse, eu já moro sozinho há 8 anos. Vamos falar, voltando um pouquinho no tempo, eu comecei a morar sozinho porque eu já estava com planejamento e tudo mais de começar a trabalhar, por conta que eu estava engajado no meu trabalho atual, e a minha mãe também na época decidiu morar em outra cidade e tudo mais, e aí eu acabei tendo uma decisão, vamos falar assim, de começar a minha vida, morar sozinho. Ao longo desses anos teve o desafio, vamos falar assim, de conciliar a vida profissional com a vida particular. Por conta que sempre na época que eu comecei a morar sozinho, a minha carga horária era um pouquinho maior. Eu trabalhava, vamos falar assim, mais tempo, eu trabalhava fim de semana e tudo mais. Hoje em dia, vamos falar assim, é um pouco mais tranquila essa vida, por conta que eu trabalho de segunda a sexta, tenho um tempo a mais no fim de semana para conciliar a vida pessoal, o lazer, cuidar da casa e tudo mais. Mas antes, no começo, era muito complicado, porque trabalhava de manhã até 6 horas da tarde, então tinha um tempo só à noite para mim começar a trabalhar as coisas em casa, Foi um pouquinho difícil no começo, até me reestruturar, engajar no cronograma das coisas que precisa ficar em ordem na casa, E essa é uma realidade que muitas pessoas encontram, Quando você está no início aí de carreira, você está formando, a sua vida profissional, você decide morar sozinho, é um pontapé muito grande, Porque você assume a responsabilidade da casa, você precisa conciliar com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional, então a carga horária vai exigir muito de você também. Então a gente entende, a gente vê isso muito, por exemplo, as mães, as mulheres de família, que carregam muitos fardos, muitas vezes, de uma carga horária ainda mais extensa, quando elas têm que cuidar dos filhos, têm que cuidar da casa, têm que cuidar da vida profissional. E aí, quando a gente se desvincula da família, de outros membros que podem estar nos ajudando, e tudo depende da gente, parece realmente que a sobrecarga fica muito mais pesada. E a organização entra justamente aí para te ajudar, para te auxiliar, para que você não seja atropelado por uma maré de obrigações e de coisas que te impeçam até mesmo de viver da melhor forma possível, você ter tempo de fazer as coisas que você gosta, porque você só vive num impasse de obrigações profissionais no serviço, obrigações dentro de casa, que você tem que limpar, você tem que organizar, você tem que cozinhar, e aí você acaba não tendo tempo para você. Então, esse é o gancho da nossa conversa hoje, para a gente entender como o Bruno, ele utiliza algumas técnicas da organização, algumas técnicas do estruturalismo, do funcionalismo dentro do lar dele, para ele conciliar essas duas coisas, tanto vida profissional como a vida pessoal e as tarefas domésticas, e também como vocês aí
do outro lado podem implementar isso na vida de vocês, porque o estruturalismo justamente é isso, é você analisar a sua vida, as regras de comportamento e conduta dentro do seu lar. O que funciona para você aí do outro lado? O que funciona para o seu modelo de vida? O que funciona de acordo com a sua carga horária, de acordo com o seu serviço? Queria que você comentasse um pouco, Bruno, quais que foram as dificuldades iniciais que você identificou que você teve, ou se foi tranquilo para você, o que foi tranquilo nessa transição de morando, né, com os pais, morando com outras pessoas, e aí passou a morar sozinho, o que você achou que ainda para você foi tranquilo, o que não foi tranquilo, teve uns desafios aí? No geral, para mim, não foi tão, vou falar uma coisa, meu Deus do céu, foi tão complicado. Porque como eu já convivi com a minha família, com a minha mãe, eu meio que já cresci aprendendo a lidar com as tarefas domésticas. Então, eu aprendi a lavar roupa, aprendi a dobrar roupa, tudo mais. Parte de cozinhar também, a minha mãe me ensinou, com, acho que, se não me engano, uns 10 anos, 11 anos de idade, ela já começou a ensinar a cozinhar. Para mim não foi tanto uma dificuldade, a dificuldade maior foi conciliar o trabalho com a vida pessoal, porque eu estava morando sozinho. Então, tipo, tinha que fazer tarefas em casa, tinha que chegar no trabalho, fazer janta, lavar roupa, essas coisas, vamos falar assim, no geral. Mas para mim não foi uma dificuldade extrema, assim. Teve algumas coisas ou outras que atrapalhou um pouco. Não é que atrapalhou, vamos falar assim, até se ajustar, no começo foi corrido, né? Mas no montante geral, pela minha bagagem já, que eu vim já de família, que aprendi a fazer a maior parte das tarefas domésticas, né? Então isso já me auxiliou 60% quando eu comecei a morar sozinho. E aí que a gente vê a importância da educação desde cedo sobre a organização, sobre a independência, para você se tornar um adulto funcional, digamos assim, né? Um adulto independente que sabe fazer as coisas. E isso até no contexto, né, do machismo, dos homens que precisam também aprender, contribuir, fazer as tarefas domésticas dentro do lar, porque muitas vezes é associado ao trabalho doméstico associado à mulher. E aí quando o homem ele mora sozinho, o que ele vai fazer? Ele não sabe fazer uma comida, ele não sabe lavar uma roupa, ele não sabe cuidar da casa, então essa não é a desculpa, essa não é a questão. O X da questão realmente é todos os indivíduos, o indivíduo em si, ele saber, né, se prover, ele saber se cuidar, ele saber gerir, né, gerenciar a organização do seu lar. Porque ele está gerenciando a sua vida. O lar, ele é um lugar onde você tem que se encontrar como um lugar de bem-estar. Então, com certeza, essa educação que você recebeu desde pequeno para saber fazer as coisas, essa autonomia que você recebeu, é o que ajudou ele na organização do lar. Então, quando a gente não recebe isso desde cedo, a gente não incentiva as crianças, né, desde cedo a ter essa autonomia, a participar da organização do lar. Isso já entra até para um outro tema de vídeo que eu ainda vou trazer aqui no canal, que é justamente sobre a organização passada para as crianças, como que as crianças podem contribuir dentro da organização do lar. A gente vai falar sobre isso em outro momento, mas é justamente da gente se desenvolver e saber fazer as coisas. E mesmo assim, mesmo a gente sabendo fazer, a gente tendo ali as técnicas para fazer, com certeza começou a vir mais tarefas, né? Como você disse, começa a surgir mais coisas. Porque além dos serviços domésticos que você tem, vem a carga da vida profissional do serviço. E como que você, assim, no dia a dia, equilibrou essas duas coisas? O que você faz no seu dia a dia que te ajuda, te auxilia a ter tempo, né, para fazer as coisas da casa, para ter tempo para o seu trabalho e também ter tempo para a vida pessoal? No geral, eu tento sempre um cronograma, né? Tanto na vida profissional, né, que eu tenho cronograma, vamos falar, na minha casa, né? De ter dias específicos para fazer algumas tarefas, tipo, por exemplo, lavar roupa, tem um dia específico para lavar roupa, um momento para isso. Tarefas domésticas que são essenciais todos os dias, tipo, lavar uma louça, arrumar uma cama diariamente. Sempre tentar executar no momento que tem que fazer ali, para não deixar para depois, porque eu acho que uma coisa que atrapalha muito quando a gente mora sozinho, tipo, deixar pequenas tarefas para depois. Porque isso acaba acarretando em várias outras coisas depois. Porque, exemplo, trabalho o dia todo. Saio de casa 8 horas e 7 horas e chego em casa às 5 horas da tarde. Se durante o dia, na hora do almoço, alguma coisa, uma cama desarrumada que eu deixo na parte da manhã, deixar para mim fazer isso no final do dia, pode ser que
atrapalhe muito, porque vamos falar que no trabalho tive um dia cansativo e tudo mais. Quando eu chegar em casa, eu vou ter essas pequenas coisinhas, né, para fazer. Então isso já vai acarretar com outras coisas que eu tinha que fazer à tarde. Exemplo, fazer uma janta, tem o meu momento de estudo, vai atrapalhar, porque além dessas coisas que eu já tinha para fazer a parte da tarde, vai ter mais as partes que eu acabei deixando, né? Mas no geral, o que me ajudou bastante foi ter tipo um cronograma, tanto nos dias para fazer as coisas, quanto também executar as tarefas diárias, né? Tipo, não deixar para depois. Ter uma constância, né, nas coisas que a gente faz. Uma disciplina constante, Sim. né? Porque também não adianta você ter um cronograma e você não seguir. Eu escolhi justamente, né, convidei o Bruno para vir falar da experiência dele, porque nesse tempo que a gente está junto, eu fui identificando, né, a gente vai analisando o comportamento, algumas coisas que acontecem, e eu fui identificando muitas práticas e atitudes que ele tem dentro da rotina dele, na organização do lar, que são muito benéficas dentro do estruturalismo, do funcionalismo da organização do lar. Né, toda essa prática de você ter um cronograma, tratar as atividades dentro de casa como um ciclo, por exemplo, dormir. Dormir é um ciclo. Você se prepara para dormir, você coloca sua roupa para dormir, tomou seu banho, você vai dormir. Quando você acorda, para você encerrar esse ciclo de dormir, não é simplesmente você sair do quarto e você seguir a sua vida. É você deixar o seu quarto organizado, a sua cama arrumada, antes de você sair dali. Eu tenho uma prática de manhã que é, antes de eu sair do meu quarto, eu arrumo a cama e aí sim eu vou ir tomar banho. Porque quando eu volto do banho para o meu quarto, eu me deparo com um ambiente já organizado. Então é uma somatória de sensações prazerosas. O banho que nos relaxa, que nos dá conforto, e o momento que você volta para o quarto e você se depara com um ambiente organizado, pronto para você poder se arrumar, o que vai te ajudar a ter mais autoestima, você usar aquela roupa que você de fato quer usar no dia. Então você já sai bem da sua casa. E aí você vai iniciar o ciclo do café da manhã. Então você prepara o café da manhã, você come o seu café da manhã e você lava a louça e deixa tudo pronto. Porque senão você vai sair da sua casa com a cama bagunçada, com louça na pia, e aí você tem o estresse do serviço, o estresse do trânsito, porque tudo que é fora da sua casa você não tem controle. Porque é influência de outras pessoas, é influência da sociedade. E aí quando você volta para o seu lar, você vai se dar o luxo de falar o quê? Nossa, tem um monte de serviço para fazer. Eu tenho louça para lavar, tenho cama para arrumar, tenho roupa. Mas foi você mesmo que criou esse cenário. Claro que a gente entende que as realidades são diferentes. Algumas pessoas têm que acordar extremamente cedo, algumas pessoas já têm que acordar naquele pique de ter que tirar a criança da cama para levar para a escola, para fazer as coisas. Por isso o cronograma e a gestão de tempo é muito importante. Se você sabe que você precisa acordar mais cedo, se você sabe que você tem aquele empecilho, você começa a contornar essas situações e ver o que dentro da sua rotina está tirando tempos preciosos do seu dia. De repente, um tempo a mais no seu celular que você está tendo, você está gastando o seu tempo com alguma coisa aí que não está sendo útil para você, que está te prejudicando. De repente, às vezes, a gente precisa fazer um esforço a mais, acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais cedo, então a gente precisa rever. Algumas pessoas precisam ter, às vezes, um cronograma muito mais rígido do que outras. A gente sabe que existem essas realidades. Algumas pessoas podem contratar uma faxineira, algumas pessoas podem contratar um personal organizer para manter a casa organizada, para manter as coisas organizadas, pode contar com o apoio da família. Mas quando você mora sozinho, de repente você não pode contratar um profissional, uma outra pessoa, não pode depender de mais ninguém. Como é que as coisas funcionam? De repente você precisa pegar 2 ônibus para você ir trabalhar. Então a gente precisa entender dentro da nossa rotina o que dá pra gente tirar, né? O que nosso comportamento aí, onde que a gente está gastando mais tempo e dá para reduzir, e aonde que a gente pode inserir mais energia para que a rotina siga da melhor forma. Tem uma prática que o Bruno faz na questão de, por exemplo, quando ele faz a compra do mês, e aí legumes, frutas, de já lavar, deixar tudo picado, preparado em marmitas, a mistura tudo em marmitinhas separadas para a semana, para o mês. Isso facilita com certeza no dia a dia, né? Queria que você falasse, né, pela sua experiência, o quanto isso facilita para você, e também eu acho que até te ajuda na hora de cozinhar, que é uma coisa que você gosta, né? Então eu gostaria que você compartilhasse sobre isso. Como que é? Se a organização influencia tanto no seu tempo, na praticidade, e se também te ajuda nessa questão do cozinhar, né? De preparar o alimento.
Isso é uma prática que eu adotei há um pouco tempo, né? Há um ano e meio mais ou menos, porque eu percebi que em alguns momentos eu tomava muito tempo cozinhando. Exemplo, eu geralmente cozinho à noite para deixar para um outro dia, para mim trabalhar comendo na hora do almoço no outro dia. Só que toma muito tempo na parte da noite, às vezes não que eu não goste, eu gosto de cozinhar pra caramba, mas toma muito tempo, então eu adotei essa prática de sempre às vezes pegar no domingo e preparar o cardápio da semana. Vamos falar assim, eu deixo todo de segunda a sexta preparado. Facilitou muito porque eu já deixo preparado alguns itens, não é tudo. Tipo, eu foco muito em preparar, por exemplo, mistura às vezes, né? Tipo, deixo coisas, congela. E a parte de salada de fruta, e as saladas vegetais para acompanhamento da comida, da janta, do almoço e tudo mais. Eu vejo que isso tirou, vamos falar assim, uma carga de um tempo que eu tinha durante a semana na parte da noite para cozinhar. Exemplo, levava 1 hora para cozinhar todas as noites, essa 1 hora já me sobra para fazer uma outra coisa. Exemplo, hoje eu aplico mais para ter um tempo um pouquinho a mais para estudar. Chego em casa, já tenho uma coisa ou outra preparada, já facilita. Não que eu não vá cozinhar, eu vou cozinhar, só que o tempo que eu ia gastar de 1 hora ou 2 horas, 1 hora e meia, reduz para meia hora, porque já tem umas coisas pré-preparadas, né? Eu vejo que isso facilitou muito na parte de cozinhar, né? Porque é uma coisa que quem mora sozinho não depende de si, né? Tipo, não tem por exemplo, quando eu morava com a minha mãe cozinhava. Então, tipo, às vezes, não que eu não ajudava, entendeu? Às vezes eu queria, às vezes eu falava pra ela, deixa eu cozinhar hoje. Mas, exemplo, morando com uma pessoa na casa, eu sei que tem uma pessoa que vai fazer pra mim, entendeu? Mas como eu moro sozinho, tipo, não tem alguém que vai fazer. Se eu não fizer, ninguém come, não vai ter comida na casa. Nessa implementação que eu fiz, melhorou muito. Tipo, sobrou muito mais tempo para outras coisas, né? Tipo, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer parte da noite quando eu chego do serviço. Parar um momento, sentar aqui na sala, ouvir uma música e tomar o meu vinho que eu gosto. Eu tenho esse tempo, porque me sobra tempo hoje para um lazer. Exemplo, um dia também da semana, pegar e jogar um videogame. E tenho um tempo para mim pensar, vamos falar assim, fazer as minhas coisas, né? Não ficar só trabalhando, limpando casa, fazendo tarefas domésticas, né? Vocês percebem, quem já me acompanha há um tempo, ouvindo o Bruno falar, ele fala duas coisas muito do cerne da organização holística, na verdade de qualquer organização, que o cerne é esse. É você ter tempo para coisas que você gosta, ter tempo que realmente importa na sua vida, né? Que não é ficar demandando tempo para organizar a casa. Ele fala uma coisa muito interessante no conhecimento de gestão de tempo, né? Nos meus estudos de gerenciamento do tempo, a gente faz esse controle justamente para a gente ter mais tempo, né? Aproveitar o tempo da melhor forma para outras coisas também. Então, quando ele diz que ele, com a organização, ele reduz o tempo que ele tinha para cozinhar e esse tempo que sobra ele consegue estudar ou ele consegue ter um momento para ele, é esse o foco da organização, é dar mais tempo a você. Porque assim, o tempo ele vai ser igual para todo mundo, assim, igual, né? A gente sabe que a realidade é diferente para cada um, mas não é sobre ter mais tempo. Eu fiz um curso de gerenciamento de tempo onde eu fiz esse comentário para as pessoas que todo mundo estava falando, nossa, parece que o dia precisa ter mais que 24 horas, porque não dá tempo de fazer tudo que eu preciso. Mas eu acredito que não é sobre ter mais tempo, é sobre aproveitar o tempo que se tem com qualidade, da melhor forma possível. Então, se eu tenho aquele tempo para eu lavar a louça, para resolver aquele problema, é naquele momento que eu vou fazer. Então, se eu posso reduzir algo que era 1 hora, eu consigo reduzir em menos tempo com a minha organização antecipada, que vai facilitar o meu dia, então, por que não fazer? E assim, outra coisa muito importante que ele fala que a organização promove é você ter um momento para você relaxar dentro da sua semana. No seu dia, você ter um momento para tomar o seu vinho, escutar uma música, ou ter um hobby, tocar um instrumento, desenhar, pintar, não sei, fazer qualquer coisa, uma caminhada, que seja, isso é muito importante porque faz você se sentir vivo, só que vivo no sentido de viver a sua vida com propósito, e não apenas existir. Porque quando a gente só faz tarefas, a gente faz obrigações impostas pela sociedade, pelo trabalho, por outras pessoas, a gente sente aquele negócio que a gente não está vivendo, a gente está existindo. Então é muito importante que dentro da sua rotina você tem que criar hábitos, pelo menos uns 5 minutos, 10, 15, quanto tempo você puder deixar
para ouvir uma música, para fazer uma coisa que você gosta. E isso, com certeza, vai fazer uma diferença tremenda na sua rotina. Tanto para o seu humor, né, em questão de trabalho, no seu desempenho, quanto para a sua saúde, né? Isso é muito importante. Então, não foi ao acaso que eu resolvi trazer o Bruno para falar desse assunto, porque, claro, tem muitas coisas na vida dele. A vida dele não é perfeita. Está longe de ser perfeita. A minha vida não é perfeita. O que a gente quer aqui é só ilustrar para vocês que é possível, né, você, com algumas ações, algumas práticas, quando você olha para a sua vida, você olha para as regras de comportamento que você tem dentro da sua casa e você vê o que funciona de fato para você, o que dá para melhorar, você consegue fazer uma grande transformação. Então não é de repente sobre ter mais tempo, não é sobre eu ter que contratar pessoas, né, para resolver minha vida. Em alguns casos pode ser que seja, em alguns casos pode ser que de fato a sua rotina você já fez de tudo, você tem um tempo para você, mas você ainda precisa de ajuda de outras pessoas e tá tudo bem. Não significa que você não possa pedir ajuda. Se você puder pedir ajuda, ótimo, você não precisa aguentar tudo sozinho, né? O vídeo de hoje, para falar sobre estruturalismo e funcionalismo para quem mora sozinho, também é para você enxergar que a sua realidade é única, não é para você se comparar com a realidade do Bruno, não é para você se comparar com a realidade de ninguém. É entender que o estruturalismo, as regras de comportamento e conduta dentro da sua casa, elas vão ser diferentes de acordo de pessoa para pessoa. O que funciona para o Bruno pode ser que não funcione para você. De repente você tem uma restrição alimentar e você precisa demandar muito mais tempo nesse preparo, nesse adiantamento. De repente você tem uma geladeira ou você não tem uma geladeira. Já parou para pensar? De repente você não tem uma geladeira, você precisa consumir alimentos de forma diferente, você precisa preparar seus alimentos de uma forma diferente. Então por isso que eu falo, quando a gente fala de estruturalismo, você para e você analisa quais comportamentos, quais condutas, quais regras você precisa criar dentro da sua casa para funcionar para a sua realidade. Funcionalismo é a delegação de funções. Quais funções que existem dentro do lar? Quando você mora sozinho, não tem como você delegar a função para outras pessoas porque isso depende de você. Às vezes você consegue delegar para algumas pessoas, de repente um parente pode te ajudar, um amigo pode te ajudar em alguma coisa, às vezes até os seus pais, mesmo você não morando com os pais, conseguem vir na sua casa, te ajudam de alguma forma, existem essas realidades também. Então você entender quais funções realmente dependem exclusivamente de você e quais funções você consegue delegar para outras pessoas. Quando você identifica que você tem uma lista de tarefas, todas as funções dependem exclusivamente de você, então eu tenho que te dizer, você vai ter que ser uma pessoa mais disciplinada, você vai ter que ser uma pessoa que seu cronograma, você vai... Não que você possa deixar de fazer. Claro que você pode deixar de fazer, a gente não é um robô, a nossa vida não é uma receita de bolo, a gente vai ter momentos que a gente não vai estar bem. Tenho certeza que já teve momentos que você chegou na sua casa, você não estava legal, você não quis lidar com a louça. E deixou a louça sem lavar, ou você acordou já com o pé esquerdo e você não quis arrumar a sua cama. Só que aí quando você voltou, você falou, ai, agora a cama tá bagunçada. Você recebeu o efeito da sua ação. Mas tá tudo bem. Nem todos os dias a gente vai estar bem. A organização ela não é para ser um mártir. As regras de comportamento e conduta dentro do nosso lar também não é para ser assim, uma ditadura. Ela não é uma reprodução social obrigatória. Que você, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Não, é um direcionamento. Você sabe que se você fizer isso aqui, os benefícios serão esses. Se você não fizer, as consequências serão essas. Mas tá tudo bem. Se um dia que você não estiver bem, você não fizer. No dia seguinte, você vai pegar e você vai fazer. Pronto. O problema é se você negligencia todos os dias as práticas e aí você acaba virando uma bola de neve, vivendo na bagunça, vivendo no desconforto, vivendo no estresse, não tem tempo para você, aí vive estressado, vive correndo contra o tempo e não vive. E vive uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Eu acredito que quando a gente fala justamente do estruturalismo, para mim, o estruturalismo, o funcionalismo, é um dos pilares, é as colunas mais importantes dentro da organização. Porque é você identificar como que a sua casa funciona. É você entender o que faz a sua casa gerar vida, movimentar a vida. Porque o estruturalismo, ele é todo aquele alicerce invisível que você não vê. E o funcionalismo é como as engrenagens do relógio, cada coisinha tem que estar no seu lugar para funcionar. Ou seja, se você não varrer a casa vai ficar suja.
Se você não preparar o alimento com antecedência, suas marmitas, você vai ter perda de tempo, você vai ter mais desgastes ali. Se você não ter o dia para lavar roupa, você não vai ter roupa para você usar. Então, assim, todas as funções exercem ali um papel muito importante dentro do lar. Então, quando a gente mora sozinho, é muito importante que a gente identifique o que a gente precisa fazer. Pode ser desafiador para algumas pessoas e para outras pode ser mais fácil. Por exemplo, quero que você me diga sua experiência quando você morava com a sua família, né, com seus pais, irmãos, e agora morando sozinho. Quando você morava com seus pais, eu acredito assim, a organização e limpeza da casa, ela não está mais sob só seu controle, porque outras pessoas estão usando o ambiente, estão bagunçando, estão sujando, e quando você mora sozinho, se você faz uma vez, teoricamente é só você manter, né? Não tem outra pessoa ali para bagunçar. Então, o que você identificou nessas duas extremidades aí? Teve muita diferença? Teve bastante, né? Porque, igual, tipo, eu tinha muitos irmãos, então a minha casa sempre foi cheia de pessoas quando eu morava com família. Então, que nem você comentou, é muita gente num espaço utilizando tudo, né? A casa inteira. É muita gente andando pela casa, é muita gente usando talher, é muita gente comendo, então usando banheiro e tudo mais roupa para lavar. Então, assim, minha mãe sempre fez as tarefas domésticas, só que ela sempre teve o nosso auxílio, né? Eu, como sou o irmão mais velho, sempre dei auxílio. Como ela trabalhava, e na época eu estudava, não trabalhava, então, tipo, eu tinha essa mentalidade de, né, ter o senso de ajudar ela, né? Porque eu sabia que ela ficava trabalhando, então estava ali em casa, opa, vamos ajudar. Só que hoje, comparando aquela época com hoje eu pego um dia da semana para fazer faxina, que é o sábado, que é a minha folga. Sábado, todo sábado, claro que não todos, né, mas alguns, eu sempre tento fazer uma faxina pesada a cada 15 dias. Alguns sábados eu deixo mais para sair, alguns eu acabo fazendo uma faxina mais tranquila. Mas assim, aos sábados é o dia que eu limpo a casa. Quando eu morava com os meus pais, como era muita gente, era tipo 3 vezes na semana tinha que limpar a casa. Não era uma vez na semana. Hoje aqui em casa eu limpo uma vez na semana. Claro que a gente vai tratando durante a semana, tipo, uma coisinha aqui para não deixar acumular. Mas hoje uma vez só na semana eu fiz isso, tranquilo. Vamos falar, eu fico pouco em casa, então tipo, vai se manter. Por mais que eu tenha, vamos falar, uma filha, né, que é a minha gatinha, às vezes ela faz uma baguncinha ou outra, mas tipo, eu domestiquei ela também a não ser tanto bagunceira. Então eu falo assim, é eu e ela. Então a casa fica intacta, as coisas ficam no lugar. Agora quando eu morava com os meus irmãos, não, era, né, criança, né, tipo, era muita bagunça. Então tipo, as coisas não ficavam no lugar toda hora. Aqui não, se eu coloquei exemplo assim, você ficar aqui, vai ficar aqui a semana inteira, porque a não ser que eu tire do lugar. Mas no contraste, vamos falar assim, acho que pra mim foi isso. Como eu sou uma pessoa muito organizada, hoje em dia eu sou muito sistemático, então tipo, naquela época, tipo, pra mim era muito toque, porque era muita gente fazendo bagunça, tipo, me afetava psicologicamente. Tipo, era muita bagunça, arrumava, mas tipo, durava 1 ou 2 dias, tava tudo bagunçado de novo. Tem pessoas que moram sozinho, mas a casa se mantém desorganizada, né? E a pessoa fala, nossa, eu não consigo manter as coisas organizadas, e, porque eu moro sozinho, então eu não dou conta. E aí você tem um outro tipo de pessoa, um outro extremo, onde a pessoa mora sozinha, ela diz, as coisas se mantêm mais organizadas porque justamente eu moro sozinho. Então, por isso que eu volto a dizer, não compare as realidades, analise a sua realidade, o que dá certo para você, né? Quais condutas de comportamento você precisa ter. Então, dentro da organização, do processo de organização holística, né? Quando a pessoa me contrata, é justamente a gente identificar isso, né? O porquê que ela faz as coisas daquele jeito, né? Por que as coisas estão daquele jeito? Então a gente consegue identificar e a gente atuar naquela questão. Porque às vezes a gente tem um comportamento dentro do lar, a gente fala, eu sempre fiz assim, eu sempre fui assim, sempre fui bagunceiro e é assim que eu sou. Mas por que será? A gente vai analisar e entender de onde vem isso, por que isso acontece, como que a gente pode quebrar esse comportamento, esse padrão, como que a gente pode mudar algumas coisas. E lembre-se, não é uma receita de bolo. O que funciona para um pode não funcionar para outro, mas vai funcionar para o outro de uma outra forma. Então a gente precisa respeitar o nosso processo também, respeitar os nossos limites também. Ele estava dizendo, quando morava com os pais, com os irmãos,
Você organiza a casa, mas aí os irmãos estão ali também bagunçando, estão fazendo a vida acontecer, e aí ele se sentiu incomodado. E aí como é que resolve? Porque ele se sente incomodado, mas não significa que as outras pessoas se sentem incomodadas. Realmente, o estruturalismo e o funcionalismo do lar, quando você mora com outras pessoas, na minha visão, eu sinto que é muito mais desafiador do que quando você tem o controle de você morar sozinho. Porque você vai ditar as regras e as regras vão ser essas. As regras só serão quebradas se você quebrar. Mas quando você mora com outras pessoas, cada pessoa é de uma forma. E ainda vou trazer para vocês, a gente está falando aqui de irmãos, de crianças, de criação, né, do aprendizado. Eu vou trazer um vídeo para vocês dessa importância das crianças participarem da organização do lar, o que a organização pode ajudar desde pequeno, né, as crianças. Porque não adianta você querer cobrar depois um adolescente em organizar as coisas, desde pequeno isso foi negligenciado. Para finalizar, para já ir para os finalmente aqui sobre estruturalismo e funcionalismo para pessoas que moram sozinhos, se vocês tiverem dúvida, coloquem nos comentários, mandem para a gente estar respondendo vocês. Mas eu queria que você deixasse um conselho. O que você aconselharia às pessoas que moram sozinhos ou estão pensando em morar sozinhos, vão morar sozinhos, para começarem bem? Que conselho você daria para essas pessoas? Vamos falar assim, no começo, morar sozinho não é fácil. Tipo, não vou falar que é fácil, vai e faz, entendeu? Vou falar, é uma tarefa difícil, porque envolve muitos desafios. Envolve desafio financeiro, você, além da organização na casa, eu acho que sim, você tem que ter uma organização financeira, porque planejamento, você vai começar uma vida sozinho. Você vai começar a cuidar da sua casa, você vai ter que... É tudo você, não tem uma outra pessoa que vai fazer por você, né? Eu vejo pra mim assim, eu comecei a meter as caras, entendeu? Tipo, na época acho que eu tinha 20 anos, se não me engano, 19, 20 anos, alguma coisa assim. Foi um desafio muito grande e comecei do zero. Uma coisa que eu vejo assim é que nem você tem no começo, você entender como é que é a sua rotina, envolvendo a parte pessoal com a profissional. E nesse contexto, juntar os dois, né? Ver, tipo, criar uma rotina sua, um cronograma. Isso vai encaixar para mim, não vai. Tal horário é melhor eu fazer isso, ou fazer em tal horário. Tal dia dá certo eu fazer isso. Não dá certo tal dia, vamos tentar outro dia. Tenta tal outro horário. Vamos falar, até você entrar numa rotina que você vai ver que as coisas vão começar a se encaixar. Mas, no geral, não procrastine, eu vou falar assim, porque... Morar sozinho, você depende de você. Se você não lavar uma roupa, exemplo, não lavou uma roupa hoje, não lavou amanhã, não lavou depois. Vamos falar, eu sou uma pessoa que troca muito de roupa, então, tipo, junta muita roupa. Então, tipo, geralmente eu lavo 2 vezes por semana, para não ter esse acúmulo. Porque se eu não lavar numa semana inteira, no sábado vai ter muita roupa para me lavar. Então, tipo, uma coisa que era para mim ter um pouco mais de gasto de tempo, vai ter mais tempo do que o que era para ter, entendeu? Se organize, veja o que cabe, vamos falar, na sua rotina, o que você consegue encaixar, o que você consegue melhorar. Com o tempo você vai melhorar, entendeu? Você vai começar com uma rotina, mas eu mesmo comecei com uma rotina há muitos anos atrás. Hoje eu vejo que é totalmente, vamos falar, melhorei bastante. Claro que teve a parte de, igual eu falei, antigamente eu trabalhava mais vezes na semana. Hoje já não, hoje a minha escala é 5x2. Então, tipo, eu trabalho menos horário. Mudou, facilitou, melhorou minha vida? Claro que melhorou. Só que antes eu tinha uma rotina um pouquinho mais pesada. Então, tipo, de lá eu comecei testando umas coisas que com o tempo eu vim melhorando. Que hoje eu vejo que a minha vida tá tranquila. Chego em casa, minha casa está arrumada, tenho tempo para parar aqui um momento, escutar uma música, assistir uma série. Tenho meu tempo, gosto de desenhar, às vezes vou desenhar, tenho meu tempo para estudar, vou estudar, tenho meu tempo para querer sair, vou sair. Isso, no geral, eu acho que como que posso falar? Não procrastinar, tipo, ser uma pessoa organizada. E tudo no seu tempo. Para quem está começando a morar sozinho, tudo no seu tempo. Vai um passo de cada vez, não queira fazer loucura. Falo isso um pouco na parte financeira, né? Vai com calma, entendeu? Tipo, tudo no seu tempo. Eu falo por mim, eu comecei há muitos anos atrás morando sozinho, não comecei com tudo, não comecei com a minha casa inteira mobiliada. Tipo, comecei com poucas coisas. E com o tempo foi indo, entendeu?
conquistei uma coisa aqui, uma coisa ali. Esses dias mesmo me peguei pensando, né? Tipo, tinha coisas que eu pensava que queria ter, né, uns anos atrás, e hoje, esses dias eu tava aqui em casa, limpando a casa, organizando, eu olhei pra isso e eu vi, entendeu? Tipo, eu vi e falava, nossa... Esses dias atrás, né, tipo, eu me peguei pensando e falei assim, nossa, poxa vida, né, muitos anos atrás eu queria ter tal coisa, e eu vi na minha frente, tipo, conquistei. Tudo é uma conquista, tanto na parte de organização, conquista material, é isso. Respeita o processo. Uma frase que está comigo esses dias que eu estava participando de um curso, e eu peguei essa palavra para mim, tanto na parte profissional, né, e comecei a usar ela na parte pessoal também. Respeita o processo. Tipo, não atropela o processo. E é aquilo que a gente constantemente está falando aqui para vocês, né? Respeitem o processo de vocês, o limite de vocês. Não é esperar que, tipo, nossa, eu já deveria ter uma casa, já deveria ter isso, já deveria ter aquilo. Não, é o seu processo, é o seu tempo. Né? As coisas, elas vão se construindo. O planejamento, ele existe para você fazer, para você ir conquistando as coisas. É que a gente está vivendo numa sociedade tão acelerada, em que parece que todo mundo já está com a sua vida feita, perfeita e maravilhosa na rede social, no que elas veem do outro, na grama do vizinho sempre é mais verde, parece que a vida do outro sempre já é muito bem organizada, muito bem estruturada, muito bela, e a nossa está tão para trás, a gente não consegue nem se organizar, se planejar, e aí a gente vive afobado, e a gente não consegue sair do lugar, porque a gente começa a querer alcançar uma realidade que não é nossa, que não pertence a nós. Por isso que eu digo que a organização, ela é personalizada para cada tipo de pessoa. Ela vai ser diferente para cada realidade, para cada tipo de pessoa. O modelo de casa perfeita para uma pessoa não vai ser o mesmo para outra pessoa. O que eu idealizo como uma casa perfeita pode não ser o que o Bruno vai idealizar como casa perfeita, o que você vai idealizar como casa perfeita. Então, é muito importante. Respeite, sim, os seus processos, os seus limites e se planeje. O planejamento, ele é fundamental para você conseguir tentar gerenciar, pensar no que vai dar errado, no que você pode solucionar para resolver. Não negligencie a si mesmo, né? Principalmente. Entenda quais são as suas prioridades, quais são as suas necessidades, o que vai funcionar para o seu lar, o que você espera do seu lar, né? O que você espera da sua rotina. Isso eu acho que é muito importante. Eu não trouxe, né, o Bruno meramente ao acaso, é o orgulho do personal organizer. Então, muitos dos hábitos de conduta, de comportamento que ele tem, que ele vem desenvolvendo, como ele disse, antes ele era de um jeito, ele aplicava as coisas de uma forma, hoje ele já vem aplicando de outra, ele vem aprendendo, a gente vai se habituando, vai, né, tipo, se moldando às novas realidades. E aí, justamente, a gente precisa ser essa pessoa que enxerga que a vida, opa, mudou aqui, mudou a minha escala, dá para mim mexer aqui, eu posso organizar, vou lá fazer a faxina pesada no sábado, porque agora eu tenho o sábado para fazer isso, agora eu volto mais cedo, então eu vou fazer nesse horário tal coisa, porque ele poderia ter mudado de escala, mas continuado a mesma rotina de antes, e isso poderia impactar de outra forma a vida dele. Então, você organizar a sua semana, as suas tarefas, né, tudo certinho, é fundamental. E assim como eu vou trazer outros vídeos para vocês também sobre a organização da semana, né, utilizando de repente arquétipos para cada dia da semana, utilizando a energia da lua, as estações do ano, como que a gente pode se organizar a nossa agenda aí com os elementos da natureza, com alguns arquétipos, como que a gente consegue se estruturar aí nos nossos cronogramas e nossas atividades, nossos afazeres. Então, muito obrigado, Bruno, por aceitar para ele, né, uma pessoa tímida, que não gosta muito de falar, principalmente em vídeos, assim parecendo mais sério, né, como se fosse uma entrevista. Tentei trazer de uma forma que fosse mais um bate-papo, mas acredito que você conseguiu expressar tudo aquilo que precisava, né, sobre as suas condutas, sobre o estruturalismo do seu lar. Quem tiver algum tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai estar vendo e respondendo para vocês, e quem sabe fazendo até um outro vídeo, né, posteriormente, se vocês quiserem, mais vezes o Bruno falando sobre um outro assunto de organização, a gente traz de novo para a gente falar sobre isso, tá bom? E se inscreva no canal se você não é inscrito, comenta aqui o que você achou do vídeo, quais assuntos da organização holística dentro do lar, conflitos que você gostaria que a gente trouxesse, que
fosse falado, abordado aqui no canal. Mas, então, é isso, pessoal. Muito obrigado, Bruno. E a gente se vê. Até a próxima. Tchau.